Bom, continuando as etapas de multiplicação viral nos vírus animais, há entre as diferenças entre um vírus animal e um bacteriófago ou fago, os vírus animais eles apresentam determinadas enzimas que não existem nos fagos, tá? Então, o processo de biossíntese também acaba sendo diferente. E também porque a maquinaria de uma célula procarionte é diferente de uma célula eucarionte. Então, o DNA replicado no núcleo acaba utilizando as enzimas virais e as proteínas são produzidas no citoplasma com auxílio de enzimas do hospedeiro inicialmente, tá? Isso no caso de vírus animais. E essas proteínas, elas acabam migrando do citoplasma para o núcleo, formando novos vírus. Esses vírus são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula, então são liberados. Como, por exemplo, o hepatovírus, herpivírus, papovavírus e o adenovírus têm esse mecanismo. Já, por exemplo, o poxvírus, eles acabam, são vírus animais, tá? Mas eles acabam tendo um mecanismo um pouco diferente, porque tudo é produzido no citoplasma. Isso porque esse vírus apresenta algumas enzimas que já são suficientes para realizar o processo e não precisa das enzimas do hospedeiro. Nessa imagem aqui nós vemos um esquema da multiplicação do papovavírus, que é um vírus de DNA, onde ocorre a, a adsorção, né, desse vírus na célula hospedeira, em seguida a penetração da célula e o DNA é desnudado, depois esse DNA viral é transcrito, tá? E o DNA viral então é replicado, ocorre a tradução tardia e em seguida os vírus passam pelo processo de maturação, ou seja, de acoplamento, de montagem estrutural dos vírus e eles são liberados sem ter a morte celular. E há uma diferença, existe também aqui uma regulação gênica no caso de material genético de vírus animais, tá? Por exemplo, existem as chamadas proteínas virais precoces, como nós podemos ver na imagem 3, que o que é que significa? Que são a produção de enzimas ou de materiais específicos que são necessários na etapa de multiplicação, tá? A maioria dos vírus de DNA, ele tem uma transcrição na etapa precoce e realizado pela transcriptase do hospedeiro, como por exemplo um RNA polimerase. Já existem outros, como o poxvírus, e que a sua própria, eles usam a sua própria enzima transcriptase. Já nas etapas de produção de proteínas e enzimas tardias, como ocorre, por exemplo, na etapa 5, ocorre, por exemplo, a produção dessas enzimas para a produção específica de proteínas do capsídeo e de outras estruturas no citoplasma. Essas proteínas acabam depois migrando para o núcleo para fazer o processo de montagem na maturação e liberação dos vírus completos na etapa 7, sem rompimento da célula animal. Alguns exemplos, tá, de vírus animais que possuem genoma de DNA. Nós temos o Papoviridae, que elas causam verrugas, tá? E algumas podem acabar transformando a célula de uma forma que geram quadros de câncer. Nós temos o Hepatonoviridae, essa família, tá? Que causa, por exemplo, hepatite, tá? Mas só a hepatite B, porque os outros tipos são vírus de RNA. Nós temos também adenoviridae, que apresentam gêneros e espécies responsáveis por várias doenças respiratórias agudas, como por exemplo o resfriado comum. Temos Poxviridae, essa família, que contém, por exemplo, os gêneros que têm espécies relacionadas à varíola bovina e à humana, que causam lesões pustulares. E temos o bem conhecido da família do Herpesviridae, que tem mais de 100 tipos de herpes conhecidas, tá? Como, por exemplo,
o herpes vírus humanos, que nós chamamos de HHV, não HIV, são diferentes, que, por exemplo, o da herpes labial, que é o HHV1 ou HHV2, temos o da catapora, que é o 3, o da mononucleose infecciosa, que é o 4, o que causa enxantema em crianças semelhantes, como se fosse o sarampo, é o 7, o sarcoma de Kaposi, que é muito importante no caso da saúde de pessoas que têm AIDS, que é o 8. Aqui vocês têm uma imagem, tá? De exemplos de vírus de animais contendo DNA, como o mastenonavírus e o herpes vírus, destacando os seus capsômeros. Em relação aos vírus animais que contêm RNA, cada tipo de vírus de RNA ele apresenta os mecanismos de síntese de RNA mensageiro diferentes, tá? Então, eles acabam se multiplicando no citoplasma, não no núcleo, e as principais diferenças entre esses tipos de vírus de RNA, o modo como eles se reproduzem no ciclo de multiplicação, é basicamente em relação a como o RNA mensageiro e o RNA viral são produzidos. Então, é basicamente na etapa de síntese a diferença entre eles. E a maturação ela vai ocorrer de forma similar e a liberação como os outros tipos de vírus animais. Deixei um material extra, tá? Uma página com um esquema, uma imagem mostrando esses vários tipos de biossíntese de vírus animais que contêm RNA. Alguns vírus que contêm vírus animais que contêm RNA, nós temos o picornavírus, que inclui os polivírus de RNA que tem uma fita simples. Temos o grupo dos togavírus, que são envelopados e vão incluir os alfavírus e os arbovírus, que são, por exemplo, transmitidos por artrópodes, também são de fita simples. Temos o rabidovírus, que inclui nesse grupo os vírus da raiva, o vírus da raiva, também de fita simples. Temos o grupo dos retrovírus, que muitos acabam infectando os vertebrados, como os que causam AIDS, como o HIV1 e o HIV2. Continuando a nossa etapa de biossíntese, né? Nós vimos a etapa de biossíntese, revisando que os vírus animais, uma parte, se ele for de DNA, vai ocorrer no núcleo, tá? A replicação. E o processo das produções das proteínas estruturais, por exemplo, as que vão formar o capsídeo, vão ser no citoplasma. Esse material passa para o núcleo e lá vão ser montados os vírus que vão passar pelo, por exemplo, o retículo endoplasmático até chegarem à membrana e serem liberados da célula hospedeira. Já no caso de bacteriófagos, ocorre todo esse processo no citoplasma. Mas se forem vírus animais de RNA, esse processo ocorre todo no citoplasma. A etapa seguinte, que é a etapa de liberação, que também é similar lá com os bacteriófagos ou fagos, só que lá ocorre, por exemplo, a lise da célula hospedeira. Aqui não. Nos vírus animais podem ocorrer brotamentos se forem vírus envelopados, ou também pode ocorrer uma lise, no caso, um rompimento da membrana plasmática através do uso de enzimas como lisozimas, e ocorre o rompimento dessas células e se liberam vírus que são os vírus não envelopados. Esses envelopes, eles contêm, além de proteína, eles contêm carboidratos e lipídios. E de onde é que vai vir esse material? Ele vai vir exatamente da membrana plasmática da célula hospedeira, como nós podemos ver nessa imagem. O que é que ocorre? Na imagem da esquerda, o capsídeo viral ele vai estar formado, então na membrana da célula hospedeira já existem algumas proteínas virais. Então vai ocorrer um brotamento, ou seja, parte dessa membrana ela vai se alargar e vai formar uma vesícula para a parte externa da célula, envolvendo esse capsídeo viral. Então, esse envelope desse vírus animal produzido, ele tem material tanto da membrana celular,
membrana plasmática da célula hospedeira, como de proteínas do próprio vírus. Existe também a chamada infecção crônica, tá? Que ela pode ser lisogênica ou ela pode estar de forma latente ou ser uma infecção viral bem lenta, ou pode acabar causando câncer, e nós falaremos um pouco mais na próxima aula. Aqui algumas referências, envie suas dúvidas, faça a lista de exercícios e até a próxima aula.